Vitória saiu do cheque especial, estava devendo para a torcida, pagou uma parte, só que é como se fosse o Campeonato Brasileiro, é o seguinte, é um carnezinho ali com várias prestações a serem pagas até o final do ano. Vitória ontem deu um sinal de que pode quitar essa dívida aí, Castellucci. O grande problema é que as parcelas que não foram pagas nesse começo de Campeonato Brasileiro, elas vão, fazendo uma bola de neve. A Vitória vai ter que equalizar essa dívida ao longo do campeonato. A gente está falando isso porque você já está vendo aí na tela, o Vitória venceu a Chapecoense por 1-0, tirou um peso das costas ontem da pressão em cima do Wagner Mancini, e aqui no Jornal da Manhã você acompanha agora o que já melhor aconteceu na partida. O Vitória com 6 mudanças em relação à goleada contra o Santos. Já do outro lado, um ex-jogador rubro-negro tentou assustar. Apodi. Entrou na área, Apodi, bateu cruzado, bateu mal demais. Olha o contra-ataque rápido. O Alisson puxou, passou para Lucas Marques, que chutou com perigo. Bateu de longe, a bola passou perto. A pressão aumentou. Cruzamento de Jefferson. André Lima tocou e o goleiro Jandrei fez uma grande defesa. Que defesa espetacular do Jandrei! Neilton de voleio, mais uma defesa de Jandrei. Muito bem posicionado Jandrei para defender. Tá faltando aquele último passo ali, né? Mas caprichar mais um pouco pra gente conseguir fazer o primeiro gol. E o gol saiu mesmo no segundo tempo. Falha do lateral Apodi, golaço de Neilton de fora da área. 18º dele na temporada. Vitória 1-0. Um golaço de Neilton, camisa número 10. A Chapecoense tentou responder com Arthur Caíque. Boa defesa de Ronaldo. A Chape seguiu tentando. O torcedor do Vitória ficou na pilha até o apito final. No momento que apita Diógenes José Padovani de Andrade. Foi o combo perfeito. O Vitória voltou a vencer depois de 3 jogos. Saiu da zona do rebaixamento, não sofreu gol pela primeira vez no campeonato e ainda por cima aliviou a crise dos últimos dias. Dentro de casa pôde dar a volta por cima, jogar com total confiança. Fomos bem do início ao fim do jogo. E isso foi importantíssimo para nós. Aí, Neilton, o cara do gol. Aliás, que golaço, hein? De canhota ali. Aquele gol que você olha e fala assim, vou fazer no baba de amanhã igual. Não faz o Vitória tá mal, mas Neilton tá muito bem no Brasileirão, né? Neilton tá muito bem no Brasileirão, né? E é bom a gente destacar isso, porque apesar do Vitória ir mal, o cara conseguir se destacar, conseguir ser importante assim, é difícil. E ontem o jogo não tava para ele. Ontem o Vitória não tava fazendo um jogo que privilegiava, que ajudava o Neilton, né? Tentava muito pelas pontas, claro, muito por conta de como a Chapecoense veio para a partida, né? Vitória ontem tomou um pouco de pressão no comecinho do jogo, depois passou a controlar a partida e a partir daí começou a crescer no jogo, oferecer mais perigo ao gol do Jandrei. Aos poucos o Vitória foi chegando, só que no primeiro tempo não conseguiu furar esse bloqueio. Só na segunda etapa que conseguiu. Wagner Mancini mexeu no time e o mais importante, ele mexeu na escalação inicial. Foram 6 mudanças ao todo. Claro, o Elias não pode jogar por questão contratual, tinha jogador suspenso, mas muitos jogadores foram opção do próprio Wagner Mancini. Inclusive o Cedric. Deixa eu falar do Cedric porque foi a estreia dele em Campeonato Brasileiro. Ele já havia jogado um jogo pela Copa do Nordeste, mas olha só a movimentação dele. Aqui é o campo de defesa, aqui é o campo de ataque. Olha como ele apareceu muito mais aqui no setor ofensivo. O Jefferson lá do lado esquerdo ocupou mais essa faixa do campo. Cedric jogou os 90 minutos, 37 passes, 76 dele passes corretos, 5 cruzamentos e 3 desarmes. Pode parecer uma estreia discreta, mas foi muito importante para ele por conta da confiança, né? Por conta da confiança para ele ter nesses próximos jogos, já que o Lucas vinha sendo muito cobrado do lado direito. Cedric, aliás, que foi elogiado pelo Mancini, e o que mais ele falou, Danilo? O Mancini falou na coletiva, claro, sobre todo esse ambiente de pressão, porque num primeiro momento a pressão da torcida do Vitória era muito em cima da diretoria. E na volta de Santos, no final de semana, ficou nítido que o Mancini também passou a ser questionado pelos torcedores. E será que essa vitória sobre a Chapecoense aliviou a pressão, Mancini? Fala aí com a gente. A vitória era fundamental não só em função dessa pressão, que muitas vezes ela é exercida até internamente, né? Diante da gente mesmo, há uma cobrança de cada um de nós para que o Vitória possa fazer uma bela temporada. Então, óbvio que quando você perde um jogo, ainda mais do jeito que foi em Santos, você acaba tendo um peso maior nas costas, né? Mas hoje a gente viu uma equipe que lutou muito, que foi guerreira, que não deu
espaços a Chapecoense, que fez o seu gol e teve algumas outras oportunidades interessantes para fazer antes até o gol. E que essa vitória seja agora o início de uma nova fase para a gente. E essa nova fase vai começar muito difícil, até porque os 2 jogos que restam ao Vitória antes da parada para a Copa do Mundo nada mais é do que contra Corinthians e São Paulo fora de casa. Exatamente. O Corinthians não vive uma fase tão boa, né, quanto vivia no ano passado, então a Vitória talvez possa se aproveitar disso, apesar de ser um jogo difícil. Já o São Paulo, acho que talvez seja um jogo mais complicado, né? O São Paulo, sim, vive um momento melhor no campeonato, tem uma evolução, tem um padrão tático um pouco mais consistente atualmente do que o Corinthians, né? Olha só, a Vitória subiu, né? Não tem chance de voltar essa rodada ainda para a zona de rebaixamento. E então, o Sport Recife, fica tranquilo. E o Sport orgulhando o Nordeste, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo com 20, o Sport chegou a 18, Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo 17, Grêmio 16 pontos. Depois vem Inter, Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro. A gente vê o Vitória na 14ª colocação com 11 pontos. Depois vem Santos e Chapecoense com 10, Atlético Paranaense, Bahia, Paraná e Ceará na zona de rebaixamento. O Bahia tem 8, pode chegar a 11, jogar Santos e Chapecoense para baixo e ficar com o Vitória longe da zona. E o Bahia... tanto, mas longe da zona.